pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Hoje, quarta-feira à noite, eu estou aqui na cidade de Atlanta, 6h30 da noite aqui para mim, para o pessoal que está nos assistindo aí no Brasil, 20 horas e 30 minutos. Hoje nós vamos ter um conteúdo super interessante, muito especial, principalmente um assunto que eu já não falo há muito tempo aqui na live, que eu acho que é importante a gente trazer esse assunto hoje e conversar para tirar algumas dúvidas, principalmente para as mamães, gestantes de primeira vez ou aquelas que já tiveram um parto e que tiveram algumas dificuldades com relação a lidar com a ansiedade e o medo do parto. Hoje eu estou trazendo aqui uma profissional da área, enfermeira obstetra, que vai aqui conversar comigo. Nós vamos passar algumas informações, ela vai passar algumas informações para vocês com relação a esse conteúdo, para que a gente possa tirar bastante informações e a gente fazer com que as pessoas entendam que é um momento, assim, muito lindo na vida de uma mulher, curtir uma gestação, mas a gente sabe que tem um momento também que é um pouco difícil. Então, essa informação de como lidar com isso, com esse medo, com a ansiedade provocada pelos vários meses aí de espera para chegar ao grande dia. Então hoje eu vou deixar que a minha convidada vai conversar com vocês e aí ela vai passar todas as informações necessárias. A gente vai sair daqui sabendo muita coisa, tá? Então boa noite para todo mundo que tá entrando, boa noite Maria, boa noite às pessoas que estão chegando agora. Eu gostaria de dizer para vocês que esse mês de dezembro, eu vou ter lives nas 2 primeiras semanas de dezembro, depois a gente vai dar uma parada por conta, né, do período de festas, aí a gente recomeça em janeiro, já estou agendando as lives para o mês de janeiro, mas enquanto janeiro não chega, fiquem por aqui, porque a gente tem live semana que vem e na semana seguinte, anterior ao período das festas de Natal. Então, eu já vou, assim, adiantar um pouquinho para vocês a respeito da minha convidada de hoje. Aline Delcovo, enfermeira obstetra e consultora em amamentação. Uma das coisas mais importantes com relação ao trabalho profissional da Aline é que ela ajuda mulheres a perderem o medo do parto e viverem um nascimento seguro e sem violências obstétricas. Porque nós sabemos que os sintomas mais comuns, esses picos de ansiedade, aumentada pelo ataques de pânico e até mesmo sonhos decorrentes de partos de uma forma traumática, isso às vezes acontece muito com as gestantes. A ansiedade na gestação é um dos maiores desafios das futuras mamães e até mesmo que já foram mães antes. Até mesmo para as mais calminhas, esse é um assunto que sempre acontece, se desenvolve quando não se tem uma preparação com um profissional que ajude a melhorar esse aspecto. Não há como negar que desde o momento da descoberta da gravidez há uma enorme, né, mistura de sentimentos e inseguranças. Então hoje a gente vai estar aqui, olha, conversando com a Aline. Eu já vou fazer o convite aqui para a Aline, para ela entrar aqui na nossa live, aqui no Meire na Web, aqui no canal do YouTube, aliás, no Instagram, e a gente depois segue com essa live lá no canal do YouTube. Para quem gostaria de passar essa live para alguém que está gestante ou que precise dessa informação ou que deseja saber mais, ter mais conhecimento sobre esse assunto, essa hora é de vocês para enviarem aí esse aviãozinho e enviem para as pessoas que querem realmente se informar. Então vamos lá, Aline, eu já vou te convidar para a gente dar início aqui à nossa live, convidando aqui a Aline. Com vocês, olha, aqui tá tão frio que eu tô até um pouco resfriada, tá? Então, assim, tá muito frio esse período. Oi, tudo bom, Oi, Aline? Boa Meire, boa noite, querida. noite. Tudo bem com você? Como vai? Tudo Eu bem tô por aí? ótima, eu tô ótima aqui, curtindo o frio, né? E tô até um pouco resfriada, sabe?
Olha, Mas esse período de frio é assim mesmo. A gente tem que tomar um cuidado enorme para não ficar dodói. Mas tá tudo bem. eu Então, imagino. como é que você tá aí? Tá com a agenda lotada? Tem muita gente aí para você cuidar? Muitas gestantes, muitas mamães precisando da sua ajuda? Aqui no Brasil tá calor, né? A Eu gente tá sei, agora, eu sei. nossa, menina, aqui a gente tá no oposto, né? Tá muito quente e especialmente no calor, as mamães têm muito mais dificuldade na amamentação, sabia? Por conta de Ah, uma questão de entendi. sede do recém-nascido. Então, eu recebo com frequência bastante mensagens agora na época de calor, que o bebê ele requer mais o peito e as mamães às vezes Olha, acham que interessante saber disso, né? Aqui a gente está no inverno assim, bem rigoroso. Eu acho até que esse ano tá o oposto realmente, né? No Brasil muito quente, pro lado de cá tá muito frio. Eu olha, nunca vi assim o estado da Geórgia, onde eu moro, tão frio, né? Então, quer dizer, você me contando que no Brasil tá quente e que altera de certa forma essa amamentação, então requer bastante cuidado, não é, Aline? requer, porque às vezes a mãe ela vê o bebê numa demanda muito intensa com o peito e Certo. ela fica insegura, porque ela não entende muitas vezes por que é que o bebê fica tanto tempo grudado no peito, né? E aí isso requer um trabalho de conhecimento, né? Até que alguém diga para ela que o bebê quer mamar mais frequentemente no peito, porque ele tem sede e ele também fica irritado. Ah, entendi. A Que Maria bom. compartilhando desse momento com o Abel pequenininho, né, Maria? A Maria tá aí, Então, olha, Maria querida. O Abel, você sabe que o Baby Abel, ele é meu netinho de coração, né? jura? Juro, olha, o Abel é o seguinte, foi muito interessante, eu não sei se a Maria, eu não sei se eu posso contar essa história aqui. Eu posso, Maria? Maria é o Eu vi o seguinte. Abel nascer. Você viu, né? Pois é, eu fiquei curtindo aqui. Então, a história é o seguinte: Maria fez uma viagem, né? Ela e o Gustavo, né? Meus queridos, adoro os dois, viajaram de férias para comemorar o aniversário do Gustavo, eu acho, né? E aí ela falou, deve. E aí, ela viajando lá no Brasil, eu aqui em Atlanta, e aí eu tenho um sonho, assim, olha, eu fico até arrepiada. Eu tive um sonho a Maria segurando o menino. Eu me lembro que era o menino, porque tinha assim uma onda, né, azul, assim, em volta. E o Olha, Gustavo em pé, olhando para o bebê. Aí, imediatamente, eles estavam de férias. Se eu não me engano, estavam viajando para Curitiba. Era um lugar bem legal. Aí eu pego, passo a mensagem para Maria. Eu falei, Maria, eu tive um sonho essa noite. E aí eu queria compartilhar esse sonho com você. Ela estava de férias. Ela falou, não, Meire, pode falar. Aí eu fui e contei. Eu falei, Maria, era uma cena assim tão real, você segurando um bebê grande, e o Abel é grande, né? Ele é um o bebê Abel é bem grande. desenvolvido, né? Lindo. Aí eu contei para ela, ela ficou, não, Meire, eu não tô grávida, não, nem tô pensando em ter filho agora. Aí passou, né, assim, um mês ou dois, aí ela vai e me passa mensagem. Aí eu falei para ela, Maria, eu acho que vai ser o menino. Aí ela falou, a gente não sabe de nada ainda. Aí você sabe que deu tudo certo. Olha Menino, que lindo, presente. saudável, maravilhoso. E ela tá aí, olha. Nem ela Tá. sabia que ela estava grávida. Olha só, Aí meu pronto, aí eu falei, Deus. Maria, o Abel agora vai ser meu neto de coração. Tá? Eu ainda não conheço, né? Quando eu for para o Brasil ano que vem, eu vou aí especialmente para fazer uma visita para ele. Ele com certeza vai estar maiorzinho, né? Que ele já está com acho que quase 4 meses, né? Que Nossa, a lindo. Maria, a gente tem vínculos de. A Maria, nossa, ela é uma mulher incrível, ela e o esposo dela, né? Eu tive o prazer de acompanhá-los no parto do Abel. Maria foi um mulherão no trabalho de parto e Eu parto. soube, Eu eu sei que eu posso soube. dizer isso porque ela foi muito raçuda, muito corajosa, muito Olha que lindo. determinada Olha, já nos está com quatro desejos dela. meses.
E através da Maria, eu tive a oportunidade de te conhecer, Meire, e também a Aham. doutora Diana, o A doutora pediatra. Diana, eu vou fazer uma live com ela semana que vem, tá? Já tá tudo Olha! marcado. Você sabe que esse conteúdo fazia muito tempo que eu queria fazer, porque assim, lá no meu trabalho tem 3 grávidas, entendeu? E 2, os bebês nascem em fevereiro, e a outra, o bebê nasce em março. E eu sempre vou lá, converso com elas. E aí, numa dessas conversas, surgiu a história do medo do parto, né? Quando eu perguntei para uma delas, eu perguntei assim, e aí, como é que você tá? Já tá chegando perto e tal. Ela falou, ai, Meire, cada dia que passa eu fico mais nervosa. Para mim, eu queria que esse bebê ficasse aqui dentro mais tempo, porque eu acho que eu não estou preparada ainda. Aí foi quando eu pensei assim, poxa, a gente precisa trazer alguém aqui na internet para conversar sobre esse assunto dessa ansiedade e do medo do parto. É um assunto comum, Aline, Muito entre as comum. gestantes? Muito, muito, Meire. Olha, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, agradecer também a Maria por ser ponte nesse conhecimento, viu, Maria? Sim. E muito obrigada mesmo. E fiquem à vontade para quem quiser escrever as dúvidas aqui, fazer Sim, claro. perguntas nos comentários. No final da live a gente vai respondendo, né, Meire? Tá ótimo. Então, eu sou enfermeira obstetra há 12 anos, né? Eu já atuo na área materna infantil faz um período aí, 12 anos. E ao longo dessa trajetória, eu trabalhei muito tempo no ambulatório de preparação para o parto no Hospital do SUS, que preparava gestantes adolescentes. Nossa, E eu acho que é uma outra fase também, né? Assim, adolescente com a fase adulta, né? Eu acho que talvez até mais ansiedade, né? Meire, porque é uma gravidez acidental. É muito diferente das Entendi. mulheres que planejam uma gestação, né? Ainda que mulheres mais maduras também possam engravidar de forma acidental, óbvio, é muito comum Sim. isso, né? Mas as adolescentes, ela é uma, às vezes, dependendo da idade da adolescente, é uma criança cuidando de um bebê, né? Verdade. Então, eu tive a oportunidade lá no hospital público de começar esse trabalho de preparação para o parto através das adolescentes. Elas foram o meu primeiro público, assim, que eu pude fazer esse preparo, né? E aí era adolescente e a mãe da adolescente, porque por fim quem era tutora desse bebê é a mãe, Sim, óbvio, com mas também a certeza. avó materna, né? Então era dupla ansiedade, Meire. Ansiedade da gestante, ansiedade da mãe da gestante. E outra coisa também, quando você fala numa gestante adolescente, me vem aqui na minha cabeça, por exemplo, o fator, né, assim, de emocional, né, assim, que tá tudo ali misturado, né? Às vezes não foi com um parceiro que talvez vá seguir, né, como um companheiro e tal. Então, tudo isso tem aí um monte de coisas do lado emocional que chega na situação, né? E como é que você lidava com isso? É bem delicado, né? A gente tem que saber se colocar no lugar desta mulher. A gente precisa tomar cuidado, às vezes, para não influenciar decisões, porque eu sou enfermeira obstétrica, claro. Eu não tenho a minha formação como base aí na psicologia, mas eu precisei me desenvolver um pouco nesse sentido também. Certo. Porque às vezes, no momento em que a gente quer orientar, que a gente quer abraçar essa mulher, essa família, para saber lidar com esse momento novo, inesperado, cheio de ansiedade, de medo, de insegurança, a gente também não pode influenciar com relação às decisões que talvez ela tenha que tomar dali para frente, né? Entendi. Então a gente tem que saber orientar, acolher, ouvir, mais ouvir do que de fato, né, influenciar qualquer decisão. Então, lá no hospital público, por exemplo, hospital público, a via de nascimento dos bebês, preferencialmente, sempre é via vaginal, né? Então, o maior medo não é da cesárea. Se você perguntar para uma mulher assim, você tem medo da cesárea? 70, quase 80% vai dizer, não, eu tenho medo do parto vaginal. Quando, na verdade, deveria ser o oposto, né, Meire? É, verdade. Se você entende exatamente como acontece o processo da cesárea, a intervenção que é feita, os riscos cirúrgicos
E quando você entende exatamente o que é o parto vaginal e quais os riscos envolvidos nesse parto vaginal, claramente você faz a sua escolha de forma muito segura. Mas acontece que tem as crenças, tem os mitos, né? As Por crenças exemplo, limitantes. E só abrindo aqui um parêntese para você, para sem querer te interromper, eu queria só dar uma informação. Aqui nos Estados Unidos, parto normal é o parto seguro. Só se faz, os obstetras, eles só fazem o parto cesáreo mesmo, assim, se for realmente necessidade. Não adianta a mãe chegar no hospital ou falar pelo médico, eu quero, doutor, eu não quero sentir dor, eu quero fazer. Não existe. Eu até comentei isso com a Maria, que é uma realidade aqui, sabe? O parto vaginal. É uma realidade aqui nos Estados Unidos. Interessante isso, né? maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque aqui no Brasil ainda se dá jeitinho brasileiro para resolver as coisas. Isso é muito triste, na verdade, né? Então, as mesmas indicações de cesárea que você tem no seu país, Meire, são as indicações reais de cesárea que temos aqui no Brasil também, né? Que dá para contar nos dedos quais são as indicações absolutas de cesárea. Então, vou dar um exemplo aqui, basicamente, que eu sei que tem gestantes aqui assistindo. Então, quando a gente tem uma placenta prévia, que é uma placenta que está obstruindo ali o colo do útero, essa mulher não pode entrar em trabalho de parto na placenta prévia completa. É indicação de cesárea absoluta. Um acretismo placentário, que é uma placenta que ela gruda ali no endométrio, na parede do útero, e ela penetra tecidos que não deveria. Então, essa mulher tem um risco de sangramento, vai para cesárea. Existem indicações absolutas, só que aqui no Brasil, infelizmente, ainda que existam essas indicações absolutas, como aí também, ainda existe jeitinhos de burlar o sistema, colocar um CID ali na documentação e agendar uma cesárea de forma desnecessária. Desnecessária, né? Acho que a Maria comentou isso comigo. Exatamente. E aí, quando você trabalhava no SUS, então, já também tem assim, casos e casos, né? Existia muitos, assim, casos. As taxas de cesárea são bem menores no SUS. Certo. Bem menores, né? A gente, no SUS, é respeitado muito essa fisiologia do corpo da mulher. Porque sabe-se que o corpo feminino é capaz de entrar em trabalho de parto e parir o bebê. Agora, onde a gente falha? No SUS e na rede privada. Em levar conhecimento de qualidade para essa mulher. Então, até falando, linkando a esse tema da live, que é a ansiedade e o medo do trabalho de parto, a gente consegue driblar essas angústias, essas inseguranças, essas aflições do novo, porque eu nunca parei antes. Meu filho tá na minha barriga, ele vai ter que sair daqui de algum jeito. Como vai ser esse processo do nascimento? Será que eu sou capaz? Aí vem a vizinha e fala, ai, nossa, você vai aguentar? Ai, porque são 33 ossos quebrando. Filha, são 33 ossos quebrando ao mesmo tempo. E aí vem aquele monte de mito e deixa a mulher muito mais insegura. E quando ela está muito travada nessa insegurança, nesse medo, ela não se permite, nem ao menos, conhecer, estudar, entender como o corpo dela é muito sábio. E autoconfiar, né? Confiar no seu próprio instinto, confiar no seu próprio corpo. Né? A mulher, ela em várias fases da vida, nós somos tolhidas, né? Em vários aspectos, né? Em várias situações dessa vida. Inúmeras situações no trabalho, na nossa infância, né? Às vezes a menina ali, ela quer ser jogadora de futebol, e a família fala, não, meninas fazem isso, meninos fazem aquilo, né? Então, em vários momentos da nossa vida, nós somos desacreditadas do que a gente pode e deve fazer na nossa vida, né? A gente não é encorajada.
Não sei se você viveu isso na sua vida, mas Sim, eu tenho eu acho que eu lembranças. entendo perfeitamente. É assim, às vezes a gente recebe muito a interferência, né, a informação vinda de muito longe. Teve até uma moça que fez aqui uma palestra comigo, a gente falou sobre psicologia, e ela falou sobre isso. Tem coisa que a gente aprendeu com os nossos antepassados e que a gente leva isso como uma bandeira, e de repente as coisas mudaram e que hoje em dia o parto, né, vamos dizer assim, o parto que a minha avó teve para minha mãe ter, não foi a mesma coisa de quando a minha mãe teve os filhos, e assim vai, né? Assim, as coisas vão melhorando, mas a informação, como você está falando, a informação é importantíssima em vários aspectos para melhorar essa dificuldade, né? Então tem realmente que se informar. E aí, lá no seu trabalho, quando você estava trabalhando no SUS, além desse apoio emocional, você também passava toda essa informação para tentar equilibrar esses medos. Exatamente, né? O grande aliado para esses sentimentos, não digo ele ser eliminados da vida da mulher, mas que eles de fato se contrabalancem ali para que as coisas fluam de uma forma muito mais saudável, né? Deixa eu só responder aqui Peraí, só um minutinho. Não, não tem problema não. Tá tudo bem. Qual a Não, idade, menina, qual a idade da sua filha, Aline? Qual a o meu idade da sua... esposo tá num evento e ele esqueceu que eu tô numa live, ele tá mandando um monte de WhatsApp. Uhum. Eu não, amor, tô no WhatsApp. Desculpa, Meire, porque Não, não ele tem ia me problema não. Qual é ligar a e a idade live ia qual a cair. idade da tua filha? Deixa eu perguntar para você. Qual a Ela tem idade dela? 6 anos, Ah, seis tá. anos, seis Gracinha. Aham. anos. Eu tenho 16 alunos na minha sala, 16 crianças de 3 anos e meio e 4 anos. Eles fazem, Olha! aí tenho duas assistências, né? Porque a sala não dá para ficar eu sozinha. Mas você sabe que assim, a coisa mais feliz do mundo é quando eu termino o dia que eu vejo aquelas crianças que eles aprenderam algo comigo. Que Isso é delicioso. bom, né? Ensinar é muito bom. Isso. A gente fica tão Ensinar é muito feliz, bom. né? A gente fica tão feliz. Hoje eu saí um pouquinho mais cedo, que eu falei, olha, eu tenho live hoje, falei lá pro pessoal da escola, eu tenho live, então eu tenho que ir um pouquinho mais cedo, porque a gente nunca sabe como é que tá o trânsito. Mas, assim, deixei, sabe, aí eles dão beijo, sabe? Abraça, porque eu ensinei para eles isso. Olha Entendeu? só. Eu já contei isso aqui numa live, que como é importante você criar esse vínculo de amor com as crianças. Então, não tem essa história, na minha sala de aula não tem essa história, porque não pode abraçar, você não pode beijar. Eles beijam, eles abraçam. Então, eu cultivo isso. Então, quando eu vou sair da sala de aula para vir para casa, para me preparar para a live, eles me dão, assim, uma chuva, sabe? De amor, de carinho. Por isso que eu entro aqui na live, assim, super feliz, porque esse carinho todo veio junto comigo, tá? Então, eu ouvindo aí sua pequenininha brincando, Ela barulhinho tá aqui, aqui ó, aí eu pegando lembrei. fogo, Aí Meu eu esposo lembrei, tá no evento, associei as minhas crianças lá na escola. faz parte, né? Faz parte, Ela isso tá mesmo. sempre participando das minhas lives e normalmente meu esposo tá em casa, mas hoje ele tá no evento da empresa e ele queria me ligar. Eu falei, não liga, não liga, que Tá vai bom. cair a live. É assim Obrigada, mesmo. Meire, pela De nada, compreensão. imagina. Então, aí vamos agora, Voltando, né? Eu estava voltando aqui ao falando nosso lá do assunto. hospital do SUS, essa Sim. questão da educação, né? Então, sim, né? Lá já existia todo esse trabalho da educação justamente para ensinar a mulher gestante a lidar com essa ansiedade, a conseguir equilibrar esses sentimentos todos. E ao longo de todos esses anos fazendo esses ensinamentos lá no hospital e depois fora do hospital também, através dos cursos de gestantes, eu passei a dar muito mais valor para esse conhecimento durante a gestação. Entendi. Porque isso sim te blinda de uma série de situações, né? Você precisa ter clareza onde você vai. É a mesma coisa, fazendo uma comparação assim, né? Eu vou fazer a minha primeira viagem de avião. Né? Eu não posso simplesmente comprar a passagem, tá aqui, ó, comprei, como que eu vou até lá?
Onde eu vou Tamires, a embarcar? gente vai te responder tua pergunta, tá? Eu até já anotei aqui, tá bom? Vamos Fica aí que sim. a gente vai te responder. Entendi. Você faz uma comparação com a viagem de avião. Tá. Exato. Você compra só a passagem. Medo, Então, assim, eu tenho ansiedade. que ir para Atlanta visitar a May. Certo, Eu vou certo. só comprar a passagem? A passagem é meu filho. Eu vou só Aham. comprar a passagem? Eu não posso comprar só a passagem. Eu tenho que saber como que eu vou fazer para chegar em Atlanta. Então, eu vou pegar um Certo. táxi da minha casa até o aeroporto ou eu vou de carro? Chegando lá, se eu for de carro, eu vou estacionar onde? Qual que é o meu portão de embarque? Qual o horário do meu voo? Né? Onde que eu sento? Onde que eu não sento? Onde que vai as malas? Eu não preciso Isso. estudar e planejar essa viagem até chegar em Atlanta e ser recebida pela Meire ali no aeroporto? Aham. Não preciso. O Claro. parto, o trabalho de parto é a mesma coisa, Meire. É assim que eu costumo, né, dizer para as mamães que me acompanham, as gestantes que vêm ali no meu caminho do meu trabalho. A gente precisa saber o mínimo. Você não precisa ter conhecimento amplo sobre a anatomia do nosso corpo. As fases do trabalho de parto é o mínimo que uma mulher precisa saber para não ir para o hospital antes da hora. O processo do nascimento. Quanto tempo eu posso ficar em trabalho de parto? O que é que dilata? É o meu colo do útero? É a minha vagina que dilata? Se eu colocar um espelhinho, eu vou conseguir ver a dilatação? Como que é isso? Como que nasce um bebê Ah, de todos, parto todos os vaginal, passos. né? Como que é a dor? Existem formas de lidar com a dor? Existem formas de amenizar essa dor? E existem. Existem inúmeras formas de amenizar a dor das contrações. E não é 33 ossos quebrando ao mesmo tempo. Isso é mito. Então, para você ter uma ideia, né, Meire, na nossa história da obstetrícia, as mulheres, elas sempre pariram de uma forma muito natural, né? Sempre pariram. Em que momento a medicina, o ato médico entrou nessa questão dos nascimentos? Então, há muitos anos atrás, eu não vou saber te dizer quando foi isso exatamente, mas um grupo de médicos vendo, acompanhando o nascimento de bebês, observaram que as mulheres ficavam muito cansadas durante o trabalho de parto. Era muito longo o trabalho de parto. E as mulheres transpiravam e ficavam horas. E aí a medicina ela veio para tentar acelerar esse processo, intervir, acreditando que aquilo estava sendo muito sofrido para a mulher. Ai, já entendi. Aham. E aí veio então o ato médico para tentar intervir. E aí assim surgiu a ocitocina, que é o hormônio que injetam na veia da mulher durante o trabalho de parto para acelerar o trabalho de parto, mas que não é bem assim, né? Ela traz muitos riscos para o corpo da mulher e É elas isso nem que eu ia te sabem perguntar, disso. esse tipo de preparação acelerada, assim, vai ter que ter, vamos fazer hoje, né? Eu não entendo muito, mas assim, eu estou querendo me informar cada vez mais sobre esse assunto. Isso aí não é traumático, assim, para o bebê, para a mãe? Essa Exato. aceleração, acontece Exato. esse processo de Sim, aceleração? sim. Anteontem, eu estava finalizando uma educação perinatal com um casal que eu vou acompanhar agora em dezembro. E aí, justamente sobre a ocitocina, que foi o tema da nossa última aula, né? Então, a ocitocina, por exemplo, o nosso próprio corpo, ele produz, Meire. Nós temos ocitocina natural. E a gente pode contribuir com a liberação de mais ocitocina durante o trabalho de parto quando a mulher está relaxada e confiante. Quando a mulher está muito tensa, você sabia que a gente faz um bloqueio de ocitocina e a gente não libera ocitocina do jeito que liberaria se a mulher estivesse Ah, calma e relaxada? certo. Olha o poder da nossa mente, né? E E a aí a resposta do gente corpo também, né? Eu é a acho. resposta do corpo. Se eu não tô Certo. confiante no processo, se eu tô tensa, se eu não tô querendo viver aquilo, eu tô vivendo aquilo porque eu sou obrigada a viver aquilo, que meu filho tem que nascer de algum jeito, eu já estou atrapalhando a minha cadeia hormonal. Olha o poder do conhecimento na gestação, como ele é valioso, né? Sim. E aí a gente chega no hospital, então, e aceita essa intervenção, por exemplo, das inúmeras que existem, da ocitocina endovenosa. A ocitocina, qual que é o papel dela no nosso corpo? Ela acelera as contrações. Tem várias contrações. Só que o bebê não nasce só à base de contração.
Aham. Existem outros hormônios que contribuem para o nascimento. O bebê ele tem que descer no estreito da pelve da mulher. Precisa haver um relaxamento da musculatura para ele poder nascer. Então, só contração não vai fazer ele nascer. E essa ocitocina endovenosa hospitalar, que é injetada na maioria das mulheres ali, que não tem conhecimento disso, faz a mulher ter mais dor. Nossa. Mais dor. E essa criança não Aham. nasce. E aí, a partir do momento que o homem intervém no processo fisiológico que a mulher teria condições de evoluir sozinha, Exatamente. começam as distócias. Distócia é um termo médico que nós utilizamos para intercorrências durante o processo do nascimento. Então, é um colo que não dilata. Quanta mulher já ouviu falar que, ai, eu não dilatei? Não dilatou? Toda mulher pode dilatar. Então, são as intervenções, de fato. E não é só, eu dei o exemplo da ocitocina, porque ela é muito comum. Hoje, a ocitocina tem muita mulher já colocando no plano de parto que não quer receber ocitocina endovenosa, né? Então, mas existem várias outras intervenções que não são benéficas para o corpo feminino, atrapalham o nascimento e faz com que a mulher se sinta inferior, se sinta não capaz. Nossa, eu não consegui, eu não dilatei, não Entendi. fui capaz, não aguentei. Quando a educação perinatal poderia ter resgatado uma série de coisas. Veja, Meire, a cesárea ela salva vidas. A gente não pode, né? A gente começou a live Sim, falando que sim, existem falando. indicações reais de cesárea, sim. Sim, Cesárea salva vidas. existem casos que é necessário, né? É, eu não sou muito a favor do extremismo das coisas, mas entender como o nosso corpo ele é capaz faz parte ali do enxoval de qualquer mulher, viu? Olha, tem uma pergunta aqui, eu acho que foi a Tamires que perguntou sobre, acho que ela falou sobre os planos, né? Ela perguntou, a Maria também falou sobre cursos e acompanhamento no parto, que eu acho que são coisas importantíssimas que a gente pode falar também, né? Quais são as opções. E a Tamires perguntou sobre planos de parto. Quem decide esses planos de parto? São os pais, os genitores, ou é o plano de saúde? Como é que é isso aí no Brasil? O plano de parto, ele é um documento elaborado pela mulher e seu Tá, acompanhante. Ele relaciona todas as intervenções do trabalho de parto, parto e pós-parto, tanto do certo. corpo feminino, tanto do bebê também. Então, ele tem todas as intervenções possíveis, né, que pode acontecer. Desde a alimentação materna, então, alguns hospitais, infelizmente, e os que eu trabalhava, era uma briga isso. Não querem, por exemplo, que a mulher se alimente durante o trabalho de parto. Por que você não pode comer durante o trabalho de parto? A mulher pergunta para o médico, né? Aí o médico diz: ah, é porque se virar uma cesárea, você tem que estar em jejum para fazer a cirurgia. Mas é o se, é o se. Se acontecer algo, né? É o se, qual a probabilidade de acontecer? E aí, quando eu privo a mulher de se alimentar durante o trabalho de parto, que pode levar 8 horas, 10 horas, 12 horas, a gente não sabe quanto tempo vai levar, Sim. ela vai fazer hipoglicemia. Isso O que eu estava corpo dela pensando, não vai dar exatamente, porque conta. como, né? Como que vai ficar o corpo essas horas todas sem nenhuma alimentação? Exato. Então, olha Claro. só como uma orientação já intervém no processo fisiológico do corpo da mulher. Eu já estou falando para ela não comer durante o trabalho de parto, porque se virar uma cesárea, mas aí eu já estou privando o corpo dela de ter energia através do alimento para conseguir lidar com o trabalho de parto. Eu já estou intervindo. Então, esse documento, o meu documento, que normalmente eu entrego para as famílias que eu acompanho, ele tem 8 Certo. páginas, né? Não é. São várias as intervenções. E aí eu convido, inclusive, quem tiver interesse, me chama depois no direct, eu envio o documento Sim, para vocês claro. tomarem conhecimento, né? E É, aí é é importante, com importante. base nesse documento, tem lá todas as intervenções. E aí, qual que é o papel da mulher? Estudar cada uma daquelas intervenções, riscos e benefícios. E aí eu decido, é o meu corpo,
é o meu nascimento, é o nascimento do meu filho, né? E aí eu vou lá marcando, aceito isso, não aceito aquilo. E aí ela assina esse documento, a mulher que vai parir, e eu oriento aqui no Brasil 5 cópias, porque desde o momento que você chega no hospital, você já entrega a sua cópia lá na recepção. Nossa, que ideia fantástica. Eu estou assim encantada, porque você tem toda essa preparação, né? E quando você fala de entregar as cópias, é porque você já está passando, né, essa informação para os profissionais que vão lidar com a gestante. Exatamente. O Certo, entendi. objetivo é Tá. o hospital saber que eu A sou uma opção mulher escolhida. esclarecida. Eu Aham. sou esclarecida, eu sei dos meus direitos, eu conheço a fisiologia mínima do meu corpo, eu entendo um pouco do processo do nascer e eu desejo que seja assim, desejo que não seja assim, né? E aí você entrega na recepção, na mão do obstetra que vai conduzir o seu parto, se for um plantonista, na mão do pediatra e lá na internação. E se chegar alguém que falar que não viu, toma aqui mais um para você, para não Entendi. ter. Para você se certificar, né? Para a gestante, para a mamãe se certificar de que todo mundo, que a gente usa aqui uma expressão, né? Tá todo mundo na mesma página. Ou seja, entendo, Exatamente. compreendendo. Fantástico. Todo mundo falando a mesma língua. E a Maria tá Mesma até língua. comentando aqui, né? Aham. Quando entregamos, os profissionais já te olham de outra forma. E no nascimento do Abel, a gente viveu uma situação bem curiosa. Eu até Aham. comentei, não lembro se eu comentei com a Maria, acho que eu comentei com a Maria no pós-parto, mas eu lembro que com o esposo dela eu comentei que a pediatra, ela precisou, né, fazer um procedimento com a Bel após o nascimento, mas no documento que a Maria fez, estava dizendo que ela não queria. Só que é uma questão que eu não quero que seja feita de forma rotineira. Mas, doutora, se for necessário, tá tudo bem, só me explica por que tem que ser necessário. E a pediatra, ela respeitou ao pé da letra o plano de parto, chamou o esposo da Maria, não foi, Maria? Me chamou. Você está acompanhando? Vem aqui, olha, ele está precisando disso. Doutora, fica à vontade, a senhora é a médica. Tá tudo É, é uma, bem, é vai lá. uma, é uma decisão inteligente, né? É uma decisão super Com inteligente. respeito, com Com respeito, respeito. isso mesmo. Eu já Exatamente. fico Foi, imaginando, Maria. Aline, a quantidade de pessoas que vão e que não tem informação nenhuma. Como deve ser difícil, né, para essas mães que não têm informação, que não sabem nada disso. Por isso que a gente vai falar mais sobre isso, para que a gente possa obter o maior número de pessoas informadas e saberem quais são, vamos dizer, direitos, né? O que você pode fazer para você melhorar esse bom atendimento. Sim, sim. Eu acredito que o conhecimento ele salva a vida, sabe, Meire? Ele é transformador, porque a gente sabe o território que eu vou pisar. Se eu estou pegando um avião para Atlanta, eu preciso saber, né, como é que é, se eu vou chegar lá no frio, se eu vou chegar no calor. Hoje aqui tá um Exatamente. Você calor danado e a Meire precisa da informação, né? Precisa de todo o percurso, tem que seguir realmente. é um Né? plano, Um né? Por isso que o plano, plano de parto ele maravilha. chama plano de parto, porque é um plano de ação. Quando você começa a preparar, né, a mamãe, os papais, assim, papai, mamãe, a gestante, vamos dizer, com quanto tempo você começa a dar Existe um prazo, assim, por exemplo, depois de 3 meses de gestação, 4 meses, ou é muito próximo do período já do parto? Olha, Meire, a enfermeira obstétrica aqui no Brasil, ela acompanha Tá. inclusive pré-natal, né? Ah, E eu tá. estou, inclusive, me estruturando para, a partir de 2024, acompanhar pré-natal também. E adquirir conhecimento com relação ao nascimento, ao trabalho de parto, ao parto, como é muita informação, né? A Maria talvez lembre disso, os casais que me acompanham também sabem. São várias horas de Certo. transmissão de conhecimento, né? Então, o quanto antes a mulher poder ter um profissional para chamar de seu e poder ir tirando aos poucos todas essas Certo. dúvidas
e sanando essas inseguranças e transmitindo conhecimentos, o quanto antes é benéfico. Porque às vezes a gente está ali sendo acompanhada por um profissional que na realidade, no final das contas, ele vai te levar para uma cesárea desnecessária. Então, como que você se blinda disso, se você já não tem clareza desses processos lá desde o comecinho, né? Então, o quanto antes, melhor. O Eu quanto antes diria que melhor. A gente não quanto tem assim, um antes, período melhor. específico, mas quando a gestante perceber assim, olha, agora eu já preciso, né? Porque tem os primeiros meses, aquele encantamento tudo da descoberta, né? Às vezes até descobrir, né, o sexo do bebê. Hoje em dia isso está virando até um ganho de evento, né? Aí no Brasil é um grande evento a coisa do. Eu vejo porque eu acompanho muita gente É um que grande evento. é um grande evento realmente. E aí, esse acompanhamento, então, ele tem que. É como toda informação, né? Quanto mais cedo você obter informação, quanto antes, eu acho que vai passando as etapas mais calmamente, não é assim? É isso. Porque algumas coisas são de difícil de gestão, no Tá. sentido de assimilar o quanto aquilo pode ser importante para você. Algumas informações a gente não absorve. Ah, falou e eu já captei, e eu já entendi e tá bom. Às vezes o profissional ele tem que dizer uma vez, tem que te dizer a segunda vez, né? Eu brinco que Certo. são conteúdos de difícil de gestão. Não porque são ruins, mas é porque é muito fora da minha realidade. Então, se é uma pessoa que já é da área da saúde, ela pode ter um pouco mais de conhecimento. Se é uma pessoa de outra que nunca viveu, eu tenho uma profissão de finanças, ninguém Tá. pariu na minha Que não conhece família. muito Nossa, do para assunto. mim é muito, eu sou muito crua nessa área, né? Então, às vezes, com algumas pessoas, a gente tem que ir mais devagar, né? De acordo com a compreensão de cada um. Por isso que eu digo que o quanto antes, melhor. E aqui eu estava até lembrando agora que às vezes eu comparo, e tem o plano de pós-parto, viu, Meire? Tá. Pós-parto. O que é o plano de pós-parto? E aí eu brinco que em outros países as famílias elas são muito mais cordiais com a mulher que ganhou bebê, né? No sentido assim, eu não sei se exatamente aí onde você reside é assim, é Geórgia, né? É o estado da Geórgia. A capital é É Atlanta. Atlanta. É sul dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quando uma Ah, mulher ganha bebê, você talvez se lembre disso, a família quer fazer um churrascão, quer ir lá comemorar, e lá. E eu fico maluca com isso, né? Porque, meu Deus, depois da pandemia da Covid, a gente ficou mais neurótico ainda, né? Com a história do bebê. E verdade. bebê Não, para e pegar também porque qualquer coisa, precisa de um tempo, né? Assim, precisa de um tempo. Aqui né? não acontece dessa forma, né? Se tem alguém, não Exato! Como acontece. que é? Até Como é mesmo, aí? eu vou Conta te pra contar como gente. é que é. Primeiro, porque a mamãe coloca na frente, né, da casa, a maioria faz isso. Coloca um boneco, uma placa vamos dizer, cegonha. Vamos falar cegonha, que era um termo da minha época. Tá. Coloca lá e às vezes coloca se é menino, se é menina, né? Coloca o sexo do bebê. E aí aquilo ali já é totalmente o contrário dessa cultura brasileira. É dizendo, por exemplo, o cara que vai entregar algum produto foi comprado pela internet, ele não vai tocar a campainha ou bater na porta com Olha. muita força e tal, porque aquilo ali é o que a gente chama de boundary. É uma linha de resguardo, vamos dizer. Limite. O limite. Então, assim, na tua rua, no teu condomínio, tem alguém que teve um filho, até você passar com o carro na frente da casa, você passa devagar, porque o vrum, vrum, vrum do carro pode acordar o bebê, porque você não Quanta sabe, sensibilidade, você não. gente. Isso. Então, é bem assim mesmo. Além da gente falar de outras coisas que, que são divertidas, que são interessantes. Você sabia que os vizinhos, eles compram presente, se levam e colocam na porta da sua casa? Eu Com o conto isso cartão, para elas. Eu conto sabe? isso para elas, porque eu já tinha ouvido Sabe? falar E que eu era sei assim. que às vezes as pessoas podem falar assim: ah, mas os Estados Unidos é uma cultura diferente, aí todo mundo ganha em dólar. Gente, você não precisa. Você pode até fazer, vamos dizer assim,
eu não sei, sabe? Até um biscoito para a Uma mamãe, para o marmitinha. papai, uma marmita de uma comida saudável e coloca lá e fala, olha, fui eu, a vizinha que tô. Então, isso eu acho muito lindo. Com relação ao cuidado do bebê, essas primeiras 4 semanas, se eu sou amiga daquela família, eu nem me atrevo a ir lá visitar. O Olha mínimo que eu isso. posso fazer é passar uma mensagem. Depois que passa aquelas 4 semanas que vamos, que aqui é muito mais relacionada a semanas do que meses, né? A gente fala muito Ah, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Então, depois que passa aquele período, normalmente, assim, para visitar o bebê nos primeiros dias, tem que ser uma pessoa muito, mas muito envolvida com aquele casal, vamos dizer a mãe da gestante, ou às vezes nem o pai vai, entendeu? Às vezes vê de longe. Hoje em dia, né, que o povo faz vídeo, manda foto. Por quê? Porque é um momento de resguardo, daquele momento íntimo do casal, entendeu? Agora, eu não conheço, mas fazer churrasco é demais, né? pois Porque é, aí e vem eu música, lembro. vem bebida, vem um monte de coisas, né? Não, aqui, ó, teve alguém que comentou. Que bacana, a Rosa escreveu. Aqui o povo grita, toca campainha ou baixa a porta. Não pode, não. E outra coisa também, você sabe, Aline, que eu trabalhei muitos anos aqui nos Estados Unidos como babá. Babá aqui a gente chama de nene. Então eu era profissional, uma babá, eu era profissional, assim, uma babá profissional. Tinha um salário, tinha férias, tinha tudo. Então eu trabalhei com várias famílias que crianças que a mãe estava ainda na gestação. E você sabe que assim que os bebês chegavam em casa da maternidade, além da gente colocar esse aviso lá na placa do correio, também colocava na porta, entendeu? Não bata com força, sabe? E tudo. Por quê? Porque era um respeito por aquele momento. Porque você não sabe quantas horas aquela mãe está dormindo, que horas que aquele bebê está amamentando, de que parte da casa que ele está. Pode ser uma casa pequena e está centralizado justamente na sala. Então tinha todo esse cuidado, entendeu? Eu cheguei aí em hospital conhecer o bebê pela primeira vez. Mas por quê? Porque eu ia cuidar daquele bebê. Então eles me convidavam para ir. Mas se eu trabalhasse com as outras crianças do casal, o primeiro ou segundo filho, com certeza eu não ia ter acesso a essa criança diretamente, você está entendendo? Então, esse momento da mamãe, da gestação, é muito respeitado aqui. E eu acredito que os brasileiros que moram aqui também, eles incorporam essa educação, porque senão você vai ficar fora do foco, né? Você não pode Sim. viver aqui fazendo coisas que você fazia lá no seu ambiente, na sua casa lá no Brasil. Então, como que, voltando aqui pro assunto, mas eu acho que tá legal, né? A gente está tirando algumas Não, dúvidas. isso é uma delícia, porque é o plano de pós-parto. A gente entrou nesse assunto Certo. justamente para falar um pouco do pós-parto, comparando até um país com o outro, né? Porque eu falo isso para elas aqui, né? O pós-parto também é um momento que preocupa muitas mulheres, gera medo, ansiedade. Como que Sim, vai ser? O meu parceiro, será que ele vai colaborar? Como que vai ser isso? As visitas, rede de apoio. Então, o trabalho de parto e o parto são questões que elas se preocupam muito, mas o pós-parto também. E é aí, nos importante. cursos, eu acabo comparando o nosso país com o seu, justamente nesse sentido, né? Eu já ouvi dizer de famílias que deixam marmitas ali na porta da mulher que ganhou o bebê aí no seu país, mas que manda mensagem no celular avisando que deixou uma marmita, não toca nem a campainha. E Não, não. aqui, E outra coisa infelizmente, também, o que acontece muito é que às vezes a gente interfere, porque é um momento muito íntimo, né, do casal. Então a gente tem que compreender isso, né? mas o Então, brasileiro, ele às vezes interfere. aquela mãe não teve uma gestação, vamos dizer assim, uma gestação muito tranquila, às vezes teve, né, e tal, alguma dificuldade. Então, eu acho que é um momento assim da mãe com o bebê. Você pode ajudar, mas ajuda embrace, né? Você ajuda por fora, né? Eu acompanhei muito o nascimento aqui dos meus sobrinhos. E eu lembro que tudo foi muito interessante para mim, porque eu acabei aprendendo muito essa forma de lidar e de você respeitar também. Isso também serve para a gente perceber que mesmo o Brasil, com todas as dificuldades, a gente pode
criar também um hábito, né? Ensinar para as pessoas. Porque eu acho que é importante. As pessoas são muito melindrosas, mas a gente está tirando essa. A gente está conquistando cada vez mais, as pessoas estão abrindo mais a mente, né, Aline? De repente, É uma mamãe necessário. já fala para um grupo de amigas: olha, eu amo vocês, vocês vão ter contato com meu filho, vão ver meu filho, mas eu preciso ter esse momento meu. E as pessoas têm que entender, né? Não pode ficar, ai, porque ela é tão minha amiga e eu não posso ver. Você vê que muitas artistas, elas não mostram nem a cara do bebê. Sim, Elas se preparam para ficar naquele momento, para não dar sim. oportunidade de ninguém ver. Aí as pessoas às vezes não entendem, mas eu Julgam. entendo que é um momento íntimo, né, do casal, daquela mãe. Se é uma mãe solteira, ela vai ter alguém que vai estar ali acompanhando, vai dando apoio, que é a pessoa que vai estar junto. Ela não precisa divulgar, né, todo mundo da vizinhança, não. A gente tem que respeitar realmente esse momento. Sim, 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 sempre. E justamente o medo dela é o julgamento, né? Quando ela começa a tomar decisões com relação ao pós-parto. E linkando isso até com o assunto do trabalho de parto e parto, ela também é julgada com relação à escolha dela de nascimento, com relação à idade gestacional. Então, uma coisa que gera muita ansiedade nas mulheres na reta final da gestação, Meire, é o tempo que ela tá grávida e o bebê não nasceu, né? Então, as mamães que eu Entendi. acompanho, eu até brinco com elas. Mente a idade gestacional, né? A Uma boa DPP saída, né? é uma boa saída. A DPP, por exemplo, é 20 de dezembro, né? A DPP a gente sabe que é um cálculo feito a partir da Aham. data da última menstruação, mas que ela equivale a 40 semanas. O bebê pode nascer 2 ou 3 semanas antes ou 2 semanas depois da DPP. Então já fala que é para janeiro. Se nascer antes, nasceu. Mas isso não vai gerar ansiedade no outro e o outro não vai ficar trazendo a ansiedade dele para você, né? Então é uma estratégia de acalmar um pouco o coração dessa gestante, sabe? De não Aham. ser cobrada, porque a família fica, ai, vai passar da hora, vai fazer cocô na barriga. Ai, você não tá com medo? Você já foi no médico hoje? O bebê tá mexendo? Fica de olho, hein? A ansiedade do outro Que é deixa que já essa transfere. gestante. Isso, tô entendendo. Nossa, Transfere, transfere. Então, essa questão, essa invasão, o brasileiro ele é muito caloroso, né? Mas às vezes a gente sobrecarrega o coração dessa o que gestante. acontece é o seguinte, a gente acaba ultrapassando, a gente percebe isso quando a gente está longe. Você acaba ultrapassando, né, a linha do outro, né? É o que eu falo, eu sou de Fortaleza e a gente fala assim, nossa, mas como você é metido, né? Assim, tudo você quer saber. Então, a gente acha isso maravilhoso, porque é uma coisa da cultura e tudo, mas eu achei legal essa coisa de você driblar aí o período, porque as pessoas criam uma expectativa realmente, Sim, né? Já ficam sim, naquela expectativa de, poxa, aí aí dá papo para outro assunto, né? Ah, vai nascer em fevereiro, aí tem o carnaval. Nossa, vai nascer antes ou depois do carnaval? E você vai pular carnaval, você vai para o carnaval e não vai para o carnaval. Aí a mãe já fica, meu Deus, e agora o que eu faço? Meu filho não pode nascer antes do carnaval. E aí já dá um nó na cabeça e já fica. aí Então, ela já gente, fica ansiosa. vamos ajudar as mamães, tá? Vamos ajudar as gestantes a melhorar e não ter tanta ansiedade. E como é que é essa ansiedade na hora mesmo assim do parto, né? Se ela está preparada, ainda vai existir um pouquinho de ansiedade pelo momento? Ah, é Mesmo com natural toda que a informação, é sim. natural, né? É natural que sim, é um momento muito novo, ela não sabe como vai ser. Ainda que exista um preparo, o preparo, ele faz um equilíbrio ali nas emoções da mulher. Mas na hora que ela tá ali vivendo aquela situação, não tem jeito, né? Um pouco de medo, um frio na barriga, um coração mais apertadinho, sempre vai existir. Por isso que é importante, eu sempre recomendo, Meire, que ela esteja com pessoas de confiança perto dela, né? Para ter aquele Então, a apoio. presença do acompanhante é essencial, né? E nos cursos de gestante eu também acabo capacitando também o acompanhante, porque o acompanhante também tem que saber se posicionar, né? Não adianta a Lógico. mulher
mentir a data do parto, né, a provável nascimento do bebê e o acompanhante dedar para a família toda. Tem que ter um equilíbrio nisso também, porque o gestante ele é o parceiro da mulher, o acompanhante, né? Ele é o parceiro da mulher nessa reta final da gestação. Então, o equilíbrio emocional da parte dele também é fundamental para transmitir para a mulher essa segurança. Quando ela está segura com relação a isso, ela abaixa a ansiedade, diminui um pouco essa questão do medo, né? E aqui no Brasil a gente tem essa questão das doulas, né? Tem a questão da enfermeira obstétrica, de acompanhar esses nascimentos e aí fazer a Então, conexão. o teu trabalho, assim, na hora do parto, você tá ali, você tá presente, Exato. junto, tá. Isso, isso. E aí essa conexão precisa acontecer também durante a gestação, porque o papel da pessoa que estará ali com essa gestante, além da questão técnica do parto, no caso da enfermeira obstétrica, mas é também essa questão das emoções, né? De acalmar esse coração para que ela confie no processo. Como que ela vai confiar em alguém que ela acabou de conhecer, né? Então essa conexão, ela precisa de fato acontecer durante a gestação, justamente para que exista essa conexão, exista essa comunicação, a gestante possa falar abertamente sobre os medos, sobre as inseguranças, sem aquele olhar de julgamento, e sim com muito, muito carinho, muita empatia, né? E com técnicas ali para tentar acalmar um pouquinho essas emoções e permitir que o corpo trabalhe ao favor desse nascimento. É aquilo que eu falei bem A no gente começo falou da no live. início, A isso mesmo, estimular ocitocina. o corpo, certo. Exato, a ocitocina é um hormônio que nós temos a capacidade de liberar durante o trabalho de parto e contribui muito efetivamente para o nascimento do bebê. Mas a mulher, ela só libera em níveis de fato que contribuem quando ela está confiante, quando ela está segura, né? Então, isso contribui demais, assim, para esse processo do nascimento. Então, é importante que ela saiba disso durante a gestação, para que ela também se permita confiar, né? Não dá para acreditar, ai, será que meu marido vai dar conta? Será que meu acompanhante vai dar conta? Vamos trabalhar todos juntos a favor dessas emoções, para que todo mundo Então, o fale a mesma língua. acompanhante, ele também tem que estar na mesma vibe, né? Para poder dar aquele apoio. Eu sei que você já acompanhou muitos partos, assim. Teve algum, assim, que você se emocionou muito por uma situação, assim, porque você tem um trabalho lindo, tá? Parabéns para você. O seu trabalho é assim. É um trabalho que não dá para descrever palavras. Você está ali dando apoio, porque eu imagino o quanto que você faz diferença para aquela mãe, aquela gestante, para aquele acompanhante que você está ali. Como é igual a gente ir no lugar e a gente encontrar alguém que a gente já conhece. Então deixa a gente feliz, tranquila, né? Se você tinha algum medo de ir em determinado lugar, de repente você está com medo de ir em algum lugar, fazer uma viagem sozinha, chega lá, você encontra com alguém que você conhece, que está fazendo aquela mesma viagem. Então você já se sente mais à vontade. Então, essa coisa da emoção do parto, ela também mexe contigo, assim, com o teu lado emocional, com o teu lado afetivo, Aline? Mexe muito. Todos os partos são muito especiais, viu, Meire? Porque ver a mulher conquistando o que ela se planejou para conquistar, ainda que no final vire uma cesárea por alguma razão, mas ela já venceu o trabalho de parto. Eu costumo brincar, né? No trabalho de parto, o bebê escolhe o nascimento dele. Ele escolhe a data de nascimento dele. Quando a gente permite que, no mínimo, o corpo da mulher entre em trabalho de parto, a gente está respeitando a capacidade do bebê em sinalizar para o corpo dela que ele está pronto. O último hormônio, o último órgão do bebê que fica pronto ali é o pulmão. Então, no momento em que existe uma maturidade pulmonar, o pulmão do bebê ele libera uma substância que avisa o corpo feminino que ele está pronto. Né? Então, privar o nosso bebê disso não é justo com o bebê, né? Então, ainda que aconteça no final uma cesárea, por X razão, ou às vezes até a mulher decide, olha, eu vou deixar entrar em trabalho de parto, mas eu não estou preparada, já vivi isso também. Não estou preparada para enfrentar o nascimento, tenho uma história familiar, já tive alguma Certo. perda, enfim.
várias histórias, né? Vários contextos aí muito individuais. Tá bom, só deixa eu entrar em trabalho de parto, né? E aí eu já acompanhei mulheres que permitiram então o trabalho de parto e é fantástico ver o quanto elas se conectam com uma nova mulher, porque quando a gente consegue conquistar coisas que a gente se planeja tanto, a gente renasce, né, de uma outra forma. A gente descobre uma força que você mesmo não sabia que você tinha, né? Então, nossa, se eu fui capaz disso, eu sou capaz de muito mais. Então, ver essa transformação na hora do parto, do trabalho de parto, ali no olho da mulher, né, Maria? Aham. Aproveitando que a Maria está aqui, É, a Maria está presente, ela convidou fantástico. bastante gente. E tá recente, né? Só faz 4 meses que o Abel nasceu. Então, é fantástico ver, assim, acompanhar essa transformação. E isso, todos os partos mexem muito comigo. Demais, assim. Porque eu também vivi 2 partos vaginais, né? Então, eu lembro de mim ali nesse momento, né? Nossa, meu Deus, que corajosa, né? Que demais, assim. Então, sempre mexe muito comigo. Sempre. É um prazer enorme trabalhar com isso, viu? De verdade. Eu sou suspeita para dizer. Então, você dá para perceber que você tem um carinho muito grande, um amor muito grande pela sua profissão. Você fala e você transborda esse carinho e essa vontade de querer ajudar, de querer facilitar. Isso é muito importante. Isso é assim uma coisa que eu considero assim divina. Você está dentro de uma profissão que você abraça, que você gosta, que você se sente feliz e que você fica feliz de poder ajudar o outro. Vamos falar do teu curso? Como é que tá aí os contatos para as pessoas Vamos. falarem com você, entrarem em contato com você, te conhecer mais, saber do teu trabalho? Aline Del Corvo. Falei certo o teu nome? Falou, Ah, falou. Tá certinho sim, Meire. tá bom. Obrigada. Aham, Agora no mês de janeiro, eu tá. vou estar lançando o Fórmula do Parto Sem Medo. É um programa online, gravado, mas com o meu acompanhamento quinzenal também para todas as gestantes, né? E o objetivo desse programa é justamente acalmar essas emoções, preparar a mulher para essa viagem, saber que portão de embarque ela entra, o que, que ela faz, onde ela senta, o que, que ela come, né? Para que Ótimo. ela se blinde dessas violências obstétricas que aqui no Brasil são muito comuns e podem mudar o desfecho do nascimento do bebê e privar a mulher de ser protagonista do nascimento, né? Então, eu acredito muito que essa educação perinatal na gestação, ela transforma o nascimento, transforma a vida dessa mulher nesse nascimento. Então, o objetivo desse programa é justamente esse. E na sequência, ainda em janeiro, vem o curso de preparação para amamentação, né? Eu também Ai, sou que eu professora de vi, aleitamento eu até dei uma materno. olhada lá, eu vi lá que você está preparando um curso de amamentação, que esse conteúdo da amamentação dá para a gente fazer uma outra live, né? A gente pode fazer Sem uma outra live sobre dúvida! isso, porque também é uma das coisas que eu mais escuto, assim, das mamães, das gestantes, é com relação a essa amamentação que é tão importante. É tanto que no passado existia, né? Até hoje existe ainda muita campanha incentivando as mulheres a amamentar, Exato. O porque leite é materno é o importante melhor alimento do isso. mundo. Quer dizer que em janeiro você vai ter essas opções de curso para as pessoas. Como que as pessoas vão descobrir? Através do teu Instagram, você vai Sim. colocar lá o aviso do curso, são cursos online, mas você também faz cursos presenciais, não é? Passo. Aqui em São Paulo, Certo, em São eu Paulo, já na sua tenho esse área. trabalho presencial aqui em São Paulo, mas aí em janeiro eu vou ter essa opção do online também, Claro, né? porque Para aí que você mulheres do atinge mundo outras todo. pessoas também. Exato, exato, né? Amamentar também é desafiador para muitas mulheres, provoca dor. A dor é uma razão para o desmame e a gente sabe que tudo, a base de tudo isso, Meire, é o conhecimento. O conhecimento, ele de fato é transformador, tanto É, para o nascimento é do bebê verdade. quanto para a amamentação. Que a amamentação já é um outro período, né? Um outro ciclo pós-nascimento. Que Eu gostaria de também te é. convidar, desde já, quando você for fazer seus cursos, você envia para mim aqui mensagens, me avisa, a gente tem o WhatsApp aí para a gente conversar, porque eu gostaria também, Aline, de dar a oportunidade das mulheres, né, brasileiras que moram fora do Brasil, para também
terem esse conhecimento, né? Fazer o curso com você, se informarem, porque eu acho que quanto mais a gente divulga coisas boas para ajudar outras pessoas, a gente cresce muito como pessoa, a gente fica mais feliz. E é um dos meus objetivos aqui nesse canal, tanto no canal do YouTube como aqui no Instagram, é trazer conhecimento para as pessoas. Todos os convidados que eu trago aqui, eu trago assim pensando no que a gente pode provocar de informação a essa pessoa que está lá do outro lado. De repente tem mulheres brasileiras, porque você imagina também, olha que coisa interessante. No Brasil, tudo bem, tem ansiedade, tem o medo do parto, mas eu falo o idioma. E aqui? Aquela mamãe não fala o inglês suficiente para se comunicar com o obstetra ou para se comunicar com as pessoas do hospital. E aí, você imagina, né, como é que é o... Eu já escutei muito, assim, falarem assim que na hora do parto falou muito português porque não sabia se expressar para o médico o que estava sentindo no idioma. Então, você já imaginou o potencial que é você estar do outro lado do mundo, você ajudar mulheres que ainda não estão preparadas para ter esse momento num segundo idioma? Meu Deus, então, né? como é importante você, porque se você faz um curso, se você tem informação, vamos dizer que um curso desse vai ajudar essa mãe na hora do curso, desculpa, na hora do parto, ela não vai nem lembrar do inglês, ela vai fazer o exercício com o próprio corpo, vai exercitar, vai trabalhar a mente no seu próprio idioma, porque é um desafio, gente, um dos maiores desafios. Além do trânsito aqui nos Estados Unidos, um dos meus maiores desafios, quando eu vim morar aqui há 25 anos atrás, Aline, era a hora que eu tinha que ir para o médico quando eu não tinha domínio, né, do idioma. Então eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou chegar para o médico? Como que eu vou falar para ele o que eu estou sentindo? E aí às vezes você usava uma pessoa para te acompanhar e para traduzir para você. Aquilo, vocês já imaginaram, gente, que angústia? Né, o momento daquele íntimo, você está ali na frente do médico, você não saber explicar para o médico onde que você está sentindo uma dor, e ele te faz aquela série de perguntas. Então, agora me veio à cabeça, tá? A gente vai divulgar esse curso para ajudar mulheres brasileiras que estão aqui nos Estados Unidos e que precisam saber dessa informação e que precisam aprender, tá bom? Então, a gente vai falar sobre imensamente, Meire. Meu objetivo também é sempre contribuir com essas mulheres, né? Eu percebi desde o momento que eu te conheci. Muito obrigada. E parabéns pelo seu excelente trabalho, viu? Que riqueza! Eu estive olhando o seu YouTube e estava assistindo ali algumas lives. Muito interessante o seu trabalho. Né? Tem. Eu tenho conhecido tanta gente bacana, tantos profissionais, sabe, que estavam ali guardados na gaveta com projetos maravilhosos. Ontem a gente teve uma live de astrologia, que é um conteúdo que eu amo, que é divertido. O Marcos é meu amigo. E o Marcos, ele todo mês, ele até me sugeriu, Meire, todo mês me dá duas pessoas que te acompanham para eu fazer. Então, isso tem se tornado assim um ápice, sabe, do mês. Que interessante. E eu adoro trazer conteúdo de saúde também, porque nem todo mundo tem a capacidade, eu vejo, ou de chegar e sentar na frente de um telefone e assistir lá uma palestra de alguém. Às vezes a pessoa, né, tá tão... Então, a live, a gente dá essa quebrada de conhecimento, assim, vai fazendo uma conversa agradável, a gente vai tirando as dúvidas e você acaba absorvendo. Eu mesmo, às vezes, quando eu quero qualquer outro assunto, eu volto nas minhas lives e me assisto. Aí, outro dia, uma amiga falou assim, Meire, você tem alguma coisa sobre doença de Parkinson? Eu falei, olha, tem uma live que eu fiz com o médico ano passado, um médico brasileiro, que ele fala sobre a doença de Parkinson. Vamos assistir essa live que você vai ver. Nossa, eu assisti, eu lembrei de tanta coisa que ele falou, sabe? Olha só. Foi uma consulta. Eu considero assim, que a live, às vezes, ela é uma consulta agradável. Você fala de um assunto dolorido, um assunto que fala de
uma doença ou algo parecido, mas a gente discute ali o que a gente pode melhorar, e você escuta de um profissional as respostas. Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Amei te conhecer. E já fica aqui o convite para a gente fazer, de janeiro ou fevereiro, a gente faz sobre a amamentação. Que tal? Bora. Combinado? Bora. Tá combinado já. Beijo, Aline. Obrigada a cada um de vocês. Tá? Um beijo grande, Meire. Até a próxima. Até a próxima. E obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui presentes aqui conosco. Essa live vai ficar gravada tanto para mim quanto para a Aline lá no Instagram dela. E depois segue lá no canal do YouTube. Beijo, boa semana. Se cuidem, tá? Com esse calor aí, que eu tô me cuidando aqui com frio. Melhoras para Felipe. Um beijo. Bom, obrigada. Tchau. Tchau.